Deixa eu dar só uma olhada aqui se está gravando, tá gravando. Hoje a gente vai dar uma olhada sobre a introdução ao estudo da história, certo? Vou passar aqui esse material que eu utilizava em sala de aula, né? A gente vai analisar agora as teorias da história. Para ser o vídeo ser breve, eu não vou me alongar aqui não, certo? Eu vou só definir o que são, os elementos que são importantes nas três principais escolas historiográficas, as que são mais influentes, né? No caso, a positivista, ou escola metódica, a escola marxista e a escola dos análises, né, ou chamada escola nova, ou nova escola. O positivismo, ela tem essas características aí, né? Caso eu peço que vocês dêem uma parada no vídeo para dar uma lida sobre essa questão, como eles lidam com as fontes, né? O historiador não interfere na fonte, ele não interpreta a fonte, ele tem que repetir a fonte tal qual ela é, né? A ideia do positivismo segue muito o pensamento de Augusto Comte, que ele acreditava que era possível fazer uma junção entre as ciências humanas e as ciências exatas. Ele criou uma teoria chamada física social, né, que justamente vai trabalhar essa ligação entre a física, a matemática, a história, né, e a geografia. Então, fica aí esse texto dando uma olhada sobre como o positivista lida com a fonte, né? Só para elencar alguns elementos, o historiador não tem licença poética. Em que sentido? O historiador não pode usar de narrativas poéticas, por exemplo, não pode usar de poesia. Ele está condicionado ao que a fonte está dizendo, e aquilo que a fonte está dizendo para ele, né, é uma verdade por si só. Mas se o documento for forjado, for um documento falsificado, né? Como já aconteceu, por exemplo, no Plano COI no Brasil, no período do Getúlio Vargas, né, com uma tentativa de invenção de um golpe. Então, para o historiador positivista, para o pensamento positivista do século XIX, essa perspectiva, mesmo de um documento falso, ainda deve ser levada em consideração como, aspas, uma verdade documental. Então, ele considera o fator de um documento falsificado ter o seu contexto também na história, certo? Vem a segunda escola, a escola marxista, influenciada pelo pensador Karl Marx, historiador, escritor de grandes obras, né? Também de movimentos que ligados à Primavera dos Povos. Ele é o pai do chamado socialismo científico, né? E de forma assim bem sucinta, Karl Marx analisa a sociedade por meio econômico. Então, as diferenças econômicas na concepção de Karl Marx e do marxismo são determinantes para produzirem a narrativa histórica. É muito fácil você perceber a narrativa marxista quando ela, por exemplo, retrata situações econômicas. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente estuda o Renascimento Urbano, a maioria das narrativas, quando descreve sobre as feiras de Flandres e Veneza, são, em boa parte, né, não todas, de cunho marxista, porque vai descrever, né, os elementos que propiciaram o surgimento da burguesia, certo? Detalhe, Karl Marx ele vai falar justamente dessa relação de força entre a burguesia e o proletariado. E para o marxista, ele começa a destrinchar a história desde os seus primeiros momentos até a luta de classes do século XIX, né, onde a burguesia assume o poder, certo? Então é bastante simples. É muito comum professores de ensino fundamental no sétimo ano e às vezes alguns no médio fazerem a pirâmide social, que é onde fica o rei, o clero, a plebe e embaixo os escravos. Então é mais ou menos por aí. Eu misturei um pouco os contextos, mas eu espero que vocês tenham entendido. Eu estou tentando ser mais rápido possível. E aí vem essa frase aí que eu botei, a história até nossos dias é a história da luta de classes, né? Que é o que o Karl Marx disse. Vamos agora para a terceira escola dos análises. Essa escola aqui é a chamada nova escola. Ela influencia totalmente no pensamento de hoje, né? Até mesmo com a pós-modernidade, um novo estilo de escrita da história de análise, a história análise cursiva, que vindo da França, da figura do filósofo Michel Foucault. Então, a escola de análise ela trabalha na perspectiva de junção das ciências humanas, certo? Contudo, a escola de análise diz que toda produção humana é documento e esse documento também é passível de alteração. Então, a escola de análise ela tanto vai trabalhar a psicologia, o cinema, as artes, a música, o cheiro, os comportamentos, né? Um adendo aí para a história das mentalidades, que está bastante em voga hoje,
né? Por exemplo, quando a gente discute o pensamento cristão conservador no Brasil, né? É sim uma análise da escola história das mentalidades. Outra característica, né? O livro Roger Dalton, Roger Dalton, que é O Grande Massacre dos Gatos, onde ele vai contar histórias sobre Chapeuzinho Vermelho, como Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, essas histórias eram contadas antes da Revolução Francesa, no contexto da Idade Média, e como seus finais foram modificados depois da Revolução Francesa. É bastante interessante esse livro. E aí vem essa frase do ex-combatente, né, que lutou na Segunda Guerra Mundial, morreu no campo de concentração. Nesse campo de concentração ele escreve um livro chamado Apologia da História, o Mark Bloch. Lembrando que as escolas de análise elas são divididas em fases. Primeira, segunda, terceira e tem a quarta fase, se eu não lembro. A primeira fase tem os dois principais, que é Mark Bloch e Fernand Braudel. Para você ter noção, Fernand Braudel ele foi responsável pela fundação do curso de Geografia e História da USP, aqui no Brasil, né? A segunda fase ela gira em torno dos anos 60, e a terceira fase gira em torno dos anos, eu não me recordo bem, final dos anos 70 para os anos 80, que tem relação com a psicologia, né? Por exemplo, as narrativas ligadas à análise de gênero na mentalidade na mentalidade medieval e assim vai, certo? A relação com os sabores, a comida, particularmente essa é a escola que o professor que vos fala mais gosta. E ela incentiva a total interdisciplinaridade, né? Quanto mais interdisciplinaridade nesse contexto, desse estudo, mais rico de informações esse documento fica. Eu peço perdão pela minha cachorra estar latindo, que sempre que alguém bate no portão ela fica latindo. E aí, por último, eu vou só para a gente terminar essa parte, né? Porque depois eu vou falar a respeito da temporalidade histórica, né? A história é feita por perspectiva, né? Eu coloquei essa imagem para ilustrar, né? É um 6 ou é um 9? Então, vocês têm que pensar que, na verdade, nem é um 6 nem é um 9. Pode ser um 6 ou pode ser um 9. Depende da perspectiva daquele que fala, depende de quem fala, depende de como o historiador fala. Na verdade, Jacques Legoff, historiador também, influenciado pelas escolas de análise, ele vai dizer justamente isso. Ele vai dizer que quando a gente pesquisa sobre, por exemplo, as mulheres do início da Idade Média, a gente fala mais sobre as mulheres de nosso tempo do que as mulheres da Idade Média, né? Porque a história tem esse parâmetro de medida. Uma coisa que a gente tem que ter um certo cuidado é com a periodização da história. Ela é cobrada nos exames, né? Ela é cobrada no Enem, não como decoreba, porque o Enem tem uma proposta de habilidade e competência, mas entender as características da periodização histórica, né? Do tempo histórico. Esse tipo de linha do tempo é chamado tempo histórico, né? Aquela linha em qual que dá um sentimento de que a história está evoluindo, né? Que vai do tempo um tempo inteiro, né? Até o nascimento de Cristo, que é o Marco Zero, e aí começa a contagem crescente, vem decrescente até crescente. Esse tipo de análise ela é recente, viu, galera? Então, a precisão das datas não são muito corretas. Hoje em dia se critica muito a respeito dessa perspectiva na análise acadêmica, né? Embora, né, na análise educacional didática ela seja bastante pertinente, né? Mas não é aceita, porque ela dá a sensação de ruptura, ela dá uma sensação de que algo não existia, entrou no contexto da história europeia, começou a existir. E não funciona assim. A sociedade é dinâmica, o homem com relação ao meio, ele é dinâmico também, né? Ele é caótico, na verdade. Então, agora, exato momento, está acontecendo 1 milhão de coisas, e 1 milhão de coisas estão deixando de acontecer, né? Ou irão acontecer. Então, mas nessa perspectiva criada no século XIX é uma perspectiva unicamente didática, né? Para a gente ter um marco referencial, apenas isso. Mas ele não é preciso, pelo contrário, ele tem muitas e muitas falhas. Mas dá para, espero que tenha ajudado para ajudar. Fica na paz aí, eu estou passando esse exercício. Valeu.